Olá, eu sou o Fabrício Carareto, você está no Diário Talks, eu sou o editor-chefe do Diário da Região e hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem desde outubro, principalmente após o ataque do Hamas feito contra Israel. A gente vai falar um pouco sobre esse complexo assunto que envolve, Israel e Palestina e vamos falar sobre o passado, o presente e os possíveis futuros desse conflito entre Israel e Palestina. Para fazer esse bate-papo, trocar uma ideia, estou aqui com o professor João Paulo Vani, ele que é doutor em teoria literária e também faz estágio pós-doc, de pós-doutorado em história, e também tem todo um trabalho aí de um estudo sobre o Holocausto, como o Holocausto é ensinado no ensino médio. Então, gostaria de agradecer a presença do professor e obrigado pela participação. Eu agradeço ao Diário pela oportunidade de vir aqui para falar de um assunto tão sério, tão delicado, que demanda reflexão. Certo. Bom, professor, vamos começar do início, né? É um assunto, como a gente já sabe, bastante complexo, mas eu acho que é importante contextualizar, né? Quais são as raízes históricas, existem até as raízes bíblicas sobre Israel, sobre Palestina, sobre a formação do povo judeu, sobre a formação do povo palestino? Como que a gente pode contextualizar esse início para entender um pouco, os reflexos que a gente vê hoje com esse conflito lá no Oriente Médio? Se a gente for considerar, por exemplo, a questão do calendário do povo judeu, que não interrompeu, na nova era, que é a era cristã, nós temos então quase 6.000 anos de história. Dentro disso, quando você fala passado, presente e possíveis futuros, é muito importante a gente, já de cara, dividir o que é passado histórico desse passado mitológico, desse passado bíblico. Uhum. Tá? E eu gosto sempre, Fabrício, de usar a expressão mitologia hebraico-cristã por uma razão. Nós estudamos aquilo dentro de uma perspectiva histórica e literária. Eu não estou aqui falando de fé. Fé é muito individual e tem outra raiz. Uhum. Então, quando a gente fala de mitologia, não é para desmerecer o livro sagrado nem nada disso. É uma questão única de ser um objeto, para mim, de estudo. Estudo literário, estudo histórico. Certo. Ok? Então, antes da gente entrar nesse passado histórico, vamos começar do começo mesmo. Uhum. Porque a Bíblia diz o seguinte: existe um patriarca. Esse patriarca é Abraão. Abraão foi considerado o escolhido por Deus. Obediência. A Bíblia relata que Abraão teve 8 filhos. Ele teve Ismael, o filho mais velho, com uma escrava egípcia chamada Agar. Ele teve Isaac, o filho mais novo, com a sua esposa Sara. Entre os dois, ele teve 6 filhos com a concubina. Sobre esses 6 filhos, a Bíblia fala muito pouco. Uhum. Tá? Então, o próprio texto bíblico já destaca a relação entre Ismael e Isaac. Uhum. Aí é que entram questões históricas de costume da época. À época, somente o filho primogênito recebia a herança do pai. Uhum. Então, dentro de uma determinada perspectiva, ainda hoje essa disputa pode ser vista como uma disputa de herança. Só que a gente tem que deixar muito claro que a guerra atual, o conflito atual, não tem nada a ver com o conflito bíblico. Uhum. Tá? Por diversas razões. Primeiro, que a Terra Prometida era infinitamente maior do que a faixa hoje em disputa. Uhum. Tá? Para você ter uma ideia, o desenho da Terra Prometida, ele ia até a Líbia, no norte da África, e ele subia até o Líbano. Né? Uhum. Ele entrava no continente, era uma área enorme. Não é disso que nós estamos falando, mano. Uhum. Mas enfim, voltando a Abraão. Existe essa disputa porque de um lado tinha Ismael, que era o primogênito,
mas era o filho ilegítimo. Uhum. E tinha Isaac, que era o filho do casamento, o filho legítimo, mas não era Primogênito. o primogênito. Do Abraão. Né? Então aí você percebe como os costumes também interferem na percepção e na análise disso. Uhum. Tá? Quem tinha direito? Uhum. A partir disso, você tem, antes de qualquer disputa, criações étnicas. Tá? A Bíblia diz que dos descendentes de Ismael nasceu o povo árabe. E a Bíblia diz que dos descendentes de Isaac nasceu o povo judeu. Uhum. E aqui a gente já tem a primeira divisão. Uhum. De todos os descendentes, não. Tá? Isaac foi pai de Jacó. A Bíblia relata que Jacó teve uma batalha com um anjo, e após essa batalha, Deus deu a ele um novo nome. Jacó então passou a se chamar Israel. Uhum. Jacó teve 12 filhos, homens. Esses 12 filhos homens formaram as 12 tribos de Israel. Uhum. Das 12 tribos de Israel, uma delas era a tribo de Judá. Uhum. Então, da tribo de Judá descende Davi, da tribo de Judá descende José, e se descende José, descende Jesus Cristo, que nasceu na casa de José. Uhum. Tá? Então, judeu vem de Judá. Uhum. O Era povo judeu. Hebreu, né? Os hebreus, né? No caso, antes até dos judeus, eram os hebreus, né? Então, e aí a gente começa essa divisão. Uhum. Os hebreus são uma etnia anterior. Uhum. Os judeus são os descendentes de Judá. Uhum. Dessa tribo. Dessa tribo. Eles vêm da matriz de Israel, né? Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Uhum. Ok? Certo. Mas, enquanto tribo, eles vêm da casa de Judá. Uhum. E eles ocupavam aquela área já, né? Claro que teve a questão de Moisés anteriormente, foi para o Egito, voltou, mas era ali a região ali onde está, né? Jerusalém, basicamente, era ali que é conhecido ali como o lar dos judeus. Sim. E aí você tocou numa questão bastante interessante. Terra Prometida era essa grande área. Uhum. A Terra Santa é Jerusalém. Uhum. Ela é santa para quem? Ela é santa para todo aquele que segue qualquer uma das religiões abraâmicas. Uhum. Porque de Abraão tem a raiz de Ismael, nasceram os árabes, que tem uma religião islâmica que são os muçulmanos. Uhum. De outro lado, e veja só, são os muçulmanos de um modo muito sintético. Uhum. Porque, como qualquer religião, existem muitos desdobramentos, denominações, Sim. tá? Uhum. Sunitas, xiitas, Sim, são sim. várias dentro da... Nós estamos falando aqui de uma perspectiva macro. Uhum. Nem dá pra gente entrar, né, em cada um desses, porque é uma coisa... Já até ia desviar do assunto principal, porque você tem muitos detalhes, né? A gente tem que muito complexo. Bastante complexo. Então a gente teria que ter aí uma série de programas. Certo. Mas vamos lá. Então temos os islamitas, os muçulmanos. Que são os descendentes aí, seriam de Ismael. Vamos colocar assim, bem simplificado, né? Que na verdade são os árabes Bem que depois simplificado. adotaram, lembrando, né, que isso a gente está falando da Bíblia, Maomé, né, que fundou o Islã 600 anos mais ou menos depois de Cristo, né? Sim. Então não é uma coisa automática, né? Saiu Ismael e são os muçulmanos. Não é assim que funciona. Nada historicamente assim. Tudo pressupõe um desenvolvimento. Sim. Então, é interessante notar, por exemplo, que quando você conversa com um judeu ortodoxo, ele não se refere ao povo árabe pela expressão árabe. O ortodoxo ainda se refere ao povo árabe como ismaelita. Dentro dessa perspectiva Descendente de Ismael. dicotômica, né? De filho legítimo, filho não legítimo.
Mas quando você olha um pouco mais com cuidado, tanto o judaísmo quanto o islamismo, eles compartilham alguns seriados. Existem alguns elementos que são muito próximos. Existe um trecho bem bacana no Corão que, se você fizer a transposição dele e simplesmente alterar as palavras Allah por Deus, corresponde a 2 versículos bíblicos idênticos. O Deus é o mesmo. Porque, antes de mais nada, quando a gente fala em Abraão patriarca, a gente fala de um Abraão que foi não vou chamar de criador, mas o defensor do monoteísmo. Antes de Abraão, as pessoas se curvavam diante muitos deuses. Abraão se curvou a um único Deus. Os judeus se curvam a um único Deus. Os muçulmanos se curvam a esse mesmo Deus e os cristãos se curvam a esse mesmo Deus. Então são as 3 religiões que vieram, né, que tem essa raiz de Abrão. E que tem em Jerusalém a Terra Santa. As 3 religiões. Isso. Então, esse é o primeiro ponto em que a gente está falando de uma história mitológica. Tá? Dentro disso, é importante a gente já citar que, mesmo no Antigo Testamento, os judeus eles já eram perseguidos. Então, assim, você citou um outro patriarca, que é Moisés. Quando Moisés leva o povo judeu por 40 anos pelo deserto, ele os tirou de onde e os levou para onde? Porque muitas vezes a alegoria de abrir o mar é muito mais lembrada do que a razão do percurso. Então, o que Moisés faz é libertar o povo judeu, que era escravo no Egito, e encaminhá-los para a Terra Prometida. Certo? A Bíblia também relata que lá para mais ou menos 550 antes de Cristo, existe a primeira expulsão em massa dos judeus, que são confinados na Babilônia. Então, veja, esse confinamento depois surgiu lá na Segunda Guerra de novo. Sim. E foi chamado de gueto. No ano 70 depois de Cristo, existe um segundo confinamento na Babilônia. Então, quando a gente começa a analisar a história do povo judeu, é a história de um povo perseguido. Tanto que o povo judeu é considerado o povo da lembrança. Os ritos, as festas, elas são sempre colocadas para que se lembre do sofrimento desse povo. Tá? Bom, a gente falou aí bastante sobre essa questão, né, voltado à Bíblia, que é, né, como disse o professor, essa questão mitológica, e também tem as suas raízes históricas. Então ali sempre foi, né, onde ficava ali no Oriente Médio, sempre foi um local de bastante conflagrado, né? Sempre teve bastante guerra. Os palestinos, na verdade, como que eles iniciaram? Porque a gente está falando de árabes, palestinos são árabes, como que funciona? Eles são povos árabes também? Sim, o povo árabe ele se espalhou e foi se estabelecendo em diferentes etnias. Tá? Daí, nacionalidades. Então, o palestino é um povo árabe. Tá? Tanto que toda a política do Oriente Médio tem uma estruturação focada na Liga Árabe. Os países eles têm uma perspectiva convencional enquanto identidade étnica. Somos árabes. Né? E aí, só para fazer o paralelo mitológico da raiz de Ismael. Basicamente é isso. Certo. Hoje a gente tem ali, né, só para... A gente, claro que vai voltar um pouco no passado, falar do presente e tal, e também sobre essa questão da criação do Estado de Israel, da possibilidade da criação do Estado da Palestina. Hoje, para as pessoas entenderem ali, né, a gente pode, geograficamente, acho que todo mundo tem acompanhado um pouco sobre o mapa ali da região. A gente tem
praticamente Israel corta ao meio, né? Você tem ali do lado a faixa de Gaza, que hoje está sendo aí alvo das ações de Israel, das ações ofensivas de Israel, contra-ofensivas, na verdade, né? Aí vamos colocar assim, bem no meio você tem Israel e à direita, né, mais a leste, você tem a Cisjordânia. Digamos assim, a Cisjordânia e a faixa de Gaza são territórios palestinos, né? Não são estados palestinos. E para as pessoas terem um pouco ideia, a gente fala da faixa de Gaza, eu acho que é interessante também, eu fiz um levantamento, ali na faixa de Gaza tem 2 milhões de pessoas, né? Numa área territorial de 365 quilômetros quadrados. Rio Preto, isso para um efeito de comparação, Rio Preto, a cidade inteira, né? Não só a parte urbana, tem 431 quilômetros quadrados, ou seja, Rio Preto, ela, em termos territoriais, é maior que a faixa de Gaza, né, onde tem 2 milhões de pessoas, 4 vezes mais do que a população aqui em Rio Preto, que gera, né, professor, grandes problemas de saneamento, desemprego, é uma região que acaba sendo muito empobrecida, né, professor, hoje, a faixa de Gaza especificamente, né? Sim. Isso é um problema, né, mas eu quero retomar a questão do mapa. Sim. Várias coisas precisam ser colocadas. Então, a primeira esse mapa, hoje, do Estado de Israel, dos territórios palestinos, ele não tem nada a ver mais com aquela ideia mitológica da Terra Prometida. Aquele território era infinitamente maior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto em 1947, a ONU, pela resolução 181, propôs a criação de 2 estados. Um estado árabe, palestino, e um estado judeu, o Estado de Israel. Tá? Isso não foi à toa, isso não foi de uma hora para outra, e isso não foi numa terra cuja população seria reprimida naquele momento. Infelizmente, aquela população já vinha sendo reprimida há muito tempo. Então nós estamos falando de um pedaço de terra que havia sido parte do Império Otomano. Então aqui em 47 eu preciso voltar lá no final do século XIX. Tá? A Constituição do Império Otomano tomou aquele pedaço de terra. É esse pedacinho, só para falar aqui, que está hoje Israel e a Palestina, né? Realmente. O Império Otomano era muito maior. Sim. A gente pegava Turquia, Líbano, né? Era bem maior. E aí, com a Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18, e principalmente com o resultado da Primeira Guerra Mundial, 3 grandes impérios da época ruíram. O Império Russo, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Quando esses impérios ruíram, evidentemente, os países oprimidos pelos impérios retomaram a sua independência. Tá? O que não aconteceu com essa área que se tornou uma espécie de protetorado britânico. Foi praticamente uma partilha, né, dos espólios de guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, né? Basicamente. Vencido aí pela França, Estados Unidos ainda não. França, Inglaterra, né, os países ali da Europa que venceram na Primeira Guerra também, a Alemanha, né, o Império Alemão. E aí eles ficaram, né, tomaram essa parte que era do Império Otomano, ficou sob principalmente ali boa parte da Inglaterra, né? Sim. Além de ser uma área territorial grande, ficou especificamente essa área. Aí nós temos que lembrar que o período entre guerras foi curtíssimo, um período de 2 décadas, e que em termos de geopolítica, 2 décadas não se resolve nada. E já havia, né? Logo depois já havia, né? Nesse período de entre guerras, já havia a intenção, né, da Inglaterra de ceder parte desse território
já se falava da criação do Estado de Israel, né? Já entre Já guerras, né? existiam tratativas, já existiam possibilidades. Uhum, A guerra terminou em 18, mas o Império Otomano caiu mesmo, jogou a toalha em 22. uhum, Então é importante que a gente perceba que quando a gente fala de geopolítica e despojos de guerra e uhum, tudo mais, a gente fala de processos lentos, uhum, tá? Então, toda essa perspectiva de oferecer para o povo judeu um lar. um lar, Uhum, tudo isso já existia. uhum, Aí veio a Segunda Guerra. Com a Segunda Guerra veio o Holocausto. Então é bastante importante, Fabrício, retomar a ideia de que já na Bíblia, lá com Moisés, a gente fala de antissemitismo. uhum, Porque muita gente acha que esse ódio ao judeu vem com Hitler. Não vem. Tá? O antissemitismo não foi criado por ele. uhum, Pelo contrário, ele pegou um gancho histórico, né? uhum, Ele fundamentou toda a narrativa dele em mitos. O judeu é rico, todo judeu é rico, todo uhum, judeu controla a mídia, todo judeu é opressor. uhum. Então ele foi se fundamentando nesses mitos. As fake news, né? As fake news que sempre não é. O Hitler também não inventou as fake news, mas utilizou nessa máquina de propaganda, né? Sim, sim. Goebbels, não precisa nem falar, né? Mas utilizou de uma forma eficiente para dizimar, né? Para provocar o Holocausto, para dizimar milhões de judeus, né? Com base em mentiras, com base em propaganda. Bom, é um assunto, claro, que deve citar, mas falar dessa figura nefasta aí do Hitler, né? Vamos. E aí uma questão que eu venho o tempo todo colocando é a questão dos conceitos. Uhum, Conceitualmente, um genocídio, e essa palavra ela nasceu com a Segunda Guerra, uhum, ainda que depois explique muita coisa, né? Porque logo antes da Segunda Guerra, durante a Primeira Guerra, já tinha havido o genocídio armênio, uhum, já havia tido o genocídio ucraniano. Então, o genocídio armênio foi perpetrado pelo Império Otomano, o genocídio ucraniano foi perpetrado pelo Império Russo, né? uhum, Me desculpa, o genocídio ucraniano foi perpetrado já pela União Soviética, foi em uhum. 32, Sim. tá? O Holocausto. Uhum, Então, assim, o genocídio basicamente envolve aniquilar um povo. uhum, Tá? E eu tenho visto muitos veículos, inclusive, usando o termo genocídio para o contra-ataque de Israel. uhum, E quando na verdade eles não querem aniquilar um povo. O que Israel busca, pelo que eu entendo, é de fato aniquilar o Hamas. uhum. Tá? Mas isso a gente fala um pouco mais para frente. Certo. Com o final da Segunda Guerra, com Hitler perdendo a guerra e tudo mais, houve um consenso, Uhum. Por né, conta do Holocausto, né? Acho por que conta foi. do Já Holocausto. havia essas conversas, mas depois do que aconteceu com o povo judeu, houve um, né? Não sei se a palavra seria comoção, mas na verdade Um né, consenso um mesmo. consenso de que precisaria ser feito algo, né? Porque eles estariam vulneráveis a novos Hitlers, quem sabe, e a novos genocídios, né? A minha leitura basicamente é a seguinte: o Ocidente entendia que eles precisavam ter um lar Uhum, e que principalmente eles precisavam de defesa contra a ideologia nazista, uhum, contra esse antissemitismo mortal. uhum, Só que a gente não pode esquecer também que com o término da guerra em 45 é que nasceu a ONU. uhum, A ONU, ela em 47 ainda estava engatinhando, mas tinha objetivos muito claros. uhum, Então, quando faz uma resolução, a resolução 181 de 47, e propõe a divisão daquele protetorado britânico
em 2 estados, eu gostaria de crer que eles buscavam uma solução honesta. Tá? Certo. Consideraram todas as variáveis possíveis? Claro que não. Aquilo ali tem milhares de anos, tem milhares de batalhas, tem milhares de arestas para parar. Uhum. Tá? Mas eles propuseram que se pegasse aquela terra, aquele protetorado, e se dividisse em 2 etnias, árabes de um lado e judeus de outro. Quais árabes? Os palestinos. Uhum. Para que isso acontecesse, os estados deveriam se manifestar, né? A representação desses povos deveriam se manifestar. O povo judeu se manifestou positivamente, aceitou a oferta. Uhum. O povo palestino se manifestou negativamente, não aceitou a oferta. Uhum. Tá? Em 1948, portanto, é promulgada a independência do Estado de Israel dentro daquele recorte proposto pela ONU. Uhum. Nada mais, nada menos. Certo. E aí começa então, há 75 anos, as batalhas que ainda têm desdobramentos hoje. Só voltando, qual o principal motivo que foi alegado na época para não aceitação, né, dos palestinos pela criação do Estado palestino e do Estado de Israel? Eles fizeram várias argumentações culturais, históricas, mas eles lançaram mão efetivamente de um conceito que diz que o povo escolhe sua terra, e não o contrário. Olha, essa é a terra não pode ser, a sua porção de terra não pode ser imposta, né? Que é o que estava acontecendo ali. E aí você tem, do ponto de vista, uma leitura, ok? Você tem um pedaço grande de terra que está sendo dividido entre 2 etnias. Uma que não tem terra nenhuma e que aceita, Sim. e a outra que entende que aquela terra é toda dela e não Toda quer dela. partilhar. Uhum. E é bom, só para fazer, porque desde que foi, depois do primeiro, final da Primeira Guerra, que já havia essa ideia de fazer essa divisão, né, que foi concretizada depois da Segunda Guerra, já houve, né, uma migração muito grande de judeus, né, para a região. Né? Claro, já tinham judeus lá, obviamente, Jerusalém e tal, mas nesse período entre guerras também, houve já uma migração muito grande de judeus durante todo esse período. Não é que simplesmente foi criado e os judeus começaram, já haviam judeus, obviamente, mas teve também todo esse período de migração até a consolidação do Estado de Israel em 1948. Eu entendo que essa migração ela cessou em 1938, que foi quando efetivamente começou a guerra e começou o Estado nazista a expandir fronteiras. Né? Tinha muita gente lá, eu não sei quantificar isso, tá? Mas era uma área em que já viviam e já conviviam árabes e judeus desde sempre. Desde sempre. Certo? Quando vem a ONU propondo uma solução, era uma solução que, para um lado, era muito bem aceita. Nós não temos terra nenhuma. Para o outro lado, ela era conflitante. Pô, aqui porque é a terra é nossa. Aqui é tudo nosso. Então você vai dividir um pedaço que é nosso, né? Mas é importante destacar que essa perspectiva que até hoje se defende e que é muito válida da Palestina livre, a gente não pode considerar que foi ali que os palestinos perderam a liberdade. Essa liberdade já, infelizmente, havia sido perdida há muito tempo. Eles já estavam sob julgo do Império Otomano, depois eles ficaram dentro desse protetorado. Então, era um povo que já não tinha essa liberdade. E aí, é claro, o que muda é a perspectiva. Né? E a ONU vem com essa... justamente de dar essa liberdade, digamos assim, com a criação. Fala, olha, essa parte não vai... Parte aqui vai para o Estado de Israel, mas... toda a questão da liberdade, vocês poderem se autogovernar, não ficar
dependente do Império Otomano, como foi, ou, né, do Reino Unido. Agora vocês vão ter, então, vocês vão perder um pedaço de terra, mas vocês vão ganhar a liberdade. Digamos que foi assim né, foi esse o argumento utilizado pelas Nações Unidas, né, que não foi bem aceito e não é bem aceito até hoje, né, De professor? um modo muito sintético, né? Uhum, Mas é mais ou menos isso mesmo. Olha, nós temos aqui uma área que sempre foi de vocês, que vocês, oprimidos, uhum. perderam e vêm sendo controlados por outras Séculos, nações, né? né? E agora nós queremos pegar essa terra, fazer uma partilha territorial, Uhum, criar um estado para quem não tem e devolver a liberdade para vocês. uhum, Falando assim parece que foi muito bonitinho, mas não foi. uhum, Porque a partir do momento que você pega uma terra secular e divide, você desaloja palestinos que uhum, estavam no que agora seria chamado de Estado de Israel. Né? uhum, Então você começa uma nova imigração a partir do final dos anos 40. uhum. Tá? E aí, talvez seja muito importante lembrar que também não foi a primeira diáspora do povo palestino. Palestino. O povo palestino já existe diáspora registrada desde o século XIII. Uhum, Então, é um povo que também foi sendo combatido, foi sendo expulso, foi sendo oprimido, uhum, exatamente como o povo judeu. uhum, Tá? A diferença é que agora havia um novo ator nesse jogo de opressão em que Israel passava a ter um território definido pela ONU uhum, e se viu no direito de expulsar dali os palestinos. uhum, Entretanto, eu gostaria de frisar que o mapa original da partilha da ONU de 47, ele tem um território um pouco maior do que o território que hoje se desenha nos mapas, tá? uhum, Por quê? O desenho proposto para a Palestina pegava ao norte uma porção das colinas de Golã, depois descia onde é a Cisjordânia, mais para o centro, uhum, e depois ali no sudoeste desse território tinha a faixa de Gaza e mais uma porção que margeava o Monte Sinai. uhum. Tudo isso seria Palestina. Tudo isso seria a Palestina. Então, só por uma questão alegórica para as pessoas entenderem, né? Eram 3 porções de terra? Não, era uma porção única de terra com recortes. Uhum, É como se fossem 3 grandes ilhas, tá? Com as suas ligações com o continente. uhum, Então, dessa porção que ia do Sinai até Gaza, existia uma passagem para a porção central da Cisjordânia, uhum. de onde também existia uma passagem para a porção ao norte, nas colinas de Golã. Essa não é a configuração atual. Essa não é a configuração atual. Por quê? Uma vez estabelecida ou declarada a independência de Israel, no dia seguinte começou a guerra entre Israel e Palestina. Uhum, Tá? E por mais que guerra não seja algo que a gente gostaria que acontecesse, elas acontecem, elas vão uhum, continuar acontecendo e hoje elas têm uma normatização chamada Convenção de Genebra. uhum, Tá? A Convenção de Genebra permite, inclusive, essa supressão territorial, em que um lado conquista território do outro. uhum, E o que acabou acontecendo ao longo dos anos, volto a dizer, o que está acontecendo agora é mais um episódio de 75 anos de guerra. uhum, Tá? É que essas fronteiras elas foram mudando. uhum, Então, hoje, essa porção ao norte, lá nas colinas de Golã, que deviam pertencer originalmente ao Estado da Palestina, pertencem ao Líbano. uhum. Elas estão invadidas por Israel. São do Líbano, mas estão invadidos por Israel. Exatamente. Lá ao sul, essa porção que margeava o Sinai já pertence ao Egito. Por quê? Porque lá nos anos 60, em 62 teve outra guerra, a Guerra dos 6 Dias, e aí Israel
conquistou outras porções de terra que, num acordo em 82, foram devolvidas. Uhum. Então, em 82, eles devolveram as colinas de Golã para o Líbano, mas não saíram de lá. O território é libanês, mas está sob invasão Uhum. de Israel. Certo. Já essa porção ao sul, que margeava o Sinai, que originalmente devia ser da Palestina, mas que nos anos 60 foi totalmente conquistada por Israel. Israel conquistou toda a região do Sinai. Em 82 foi devolvida ao Egito. Uhum. Tá? Então, Então, hoje, a configuração desse estado de partilha já não conta nem com a porção sul do Sinai, nem com a porção norte das colinas de Golã. certo. Professor, aproveitando, eu acho que a gente tem um momento bastante histórico, né? Que eu acho que naquela época começou-se a desenhar um processo de paz, que foi em 93, né? Com os acordos de Oslo, né? Que teve a reunião de primeiro-ministro de Israel, né? Yitzhak Rabin, e também o então líder da autoridade palestina, Yasser Arafat. Nesse acordo, né, ficou acertado que ambas as partes reconheciam o direito do outro Estado, né, de ter um Estado de Israel, de ter um Estado palestino. Ambos até receberam o Prêmio Nobel da Paz no ano seguinte e parecia se desenhar um processo, né, a autoridade palestina que também tem um passado de ações terroristas, mas nessa época já tinha abandonado essa atitude, vamos dizer assim. Então, em 93, parecia que estava, não resolvido, obviamente, mas estava tudo encaminhado. Onde foi que degringolou esse processo, professor? A gente precisa, antes de falar para frente, estabelecer algumas coisas aí. A Autoridade Nacional Palestina, ela foi criada a partir desses processos de batalhas, da intifada e tudo mais. Então, se eu não estou enganado, ela nasce em 87. Tá? E ela passa a ser um desdobramento bastante político no sentido de criação de Estado a partir da OLP, que era a Organização pela Libertação da Palestina, que tinha um desses emissários, que depois foi o co-participe do Nobel, né, como liderança. Nesse ponto, eu acho só complicado a gente falar do terrorismo que a gente vê hoje. O que a gente tinha, sim, era uma militarização e os ataques em busca de um ideal muito específico, que era a libertação da Palestina. Na verdade, as intifadas, né? As intifadas que eles faziam. Foram duas intifadas. Então, eu não acredito que esse movimento a gente possa chamar de movimento terrorista, mas talvez de um movimento de independência. Certo. Né? Porque ele tinha um objetivo claro, alinhado entre território e povo. Tá? É claro que depois houve uma escalada política, né? Pacífica, que foi o que permitiu que fossem finalizados 2 acordos de Oslo, né? E também a gente não pode esquecer que esses acordos eles foram feitos num momento pós-guerra, ao final da Guerra do Golfo, que novamente mexeu com toda a geopolítica do Oriente Médio. Então, perceba, é uma área muito militarizada, é uma área de muita instabilidade política, sempre foi. Né? O Oriente Médio ele tem fronteiras que se movimentam. Além disso, ele tem, de modo geral, um povo de uma única etnia de base, de raiz, que vem de Ismael e que ao longo dos séculos foi se modificando. Tá? A gente não pode também achar que o árabe ele é uma massa homogênea. O europeu também não é, o americano também não é. Tá? Enquanto etnia, existe essa perspectiva lá da Bíblia, tal,
mas foi um povo que, à medida em que os séculos transcorreram, criaram suas identidades, criaram suas nacionalidades e tudo mais. Tá? Quando veio o Acordo de Oslo II, que ficou famoso no mundo inteiro por aquele aperto de mão assistido pelo Bill Clinton, né? Em que ambos os lados reconheceram o direito do outro lado existir, e eu acho que essa foi a maior ação positiva, né? A melhor das consequências, digamos assim, né? O melhor dos desdobramentos. Vieram então, junto com isso, os elementos que prejudicam os acordos de paz. Então você tem, de um lado, em números mais ou menos atualizados, porque a gente nunca sabe se esses números são reais e os mais atualizados, aproximadamente 6,5 milhões de palestinos requerendo a restituição da sua terra. Dentro desse grupo, muitos querem que seja restituída aquela terra que hoje é Estado de Israel. Isso é um problema. Um outro elemento que resvala nessa paz tão esperada, tão almejada, são os assentamentos israelenses em terras palestinas. Eu gostaria até de falar, isso tem muita polêmica, uma das grandes críticas, né, que é feito justamente contra o Estado de Israel, que são esses assentamentos, né? Dá para explicar o que seriam esses assentamentos, professor? Esses assentamentos eles são constituídos por civis que criam as suas residências, criam os seus negócios em áreas que já não fazem mais, não estão inclusas nas fronteiras de Israel, né? Lembrando que ali as fronteiras elas vão andando para um lado e para o outro, lembrando que em todo aquele espaço coabitam árabes e judeus. Só que a gente tem que considerar aqui, de novo, toda essa situação de guerra, de instabilidade é regida pela Convenção de Genebra. Tá? E esse tipo de assentamento é considerado ilegal pela Convenção de Genebra. Então acaba se tornando um problema para selar a paz. Um dos grandes pontos, né, que se fala é justamente que sem a retirada dos assentamentos seria impossível por parte da Palestina aceitar qualquer tipo de processo de paz, né? Sim, porque a gente teria que, a princípio, considerar estritamente as fronteiras. E se você tem um assentamento para além das fronteiras, você já tem de antemão o desrespeito ao próprio acordo. Né? Então, é um elemento que complica, que impede os acordos de paz. Tá? Se a gente vai estabelecer fronteiras, essas fronteiras precisam ser respeitadas. Então você não pode nem ter o assentamento israelense, né? E nem ter essa perspectiva de que o refugiado palestino quer voltar lá para onde ele era inicialmente, que hoje é território de Israel. Então, perceba, é um cabo de guerra. Sim, puxando os dois lados. Professor, só para as pessoas entenderem, a gente falou dessa questão aí, eu vou colocar dessa maneira bem que tem Israel no meio, né? A leste a gente tem a Cisjordânia e a oeste a gente tem a faixa de Gaza. Como que se dá, na verdade, são dois territórios governados de forma independente, a faixa de Gaza e a Cisjordânia são territórios palestinos, mas como que se dá isso? Porque a Cisjordânia é a autoridade palestina, a faixa de Gaza hoje está com o Hamas. Como que funciona isso? Parece estranho, né? Porque deveria ser um território só. Vamos voltar então no Acordo de Oslo. Tá? Quando houve essa aceitação bilateral, você passa a ter o Estado da Palestina constituído. Tá? Constituído de júris.
Uhum. Legalmente existe um Estado da Palestina governado pela ANP, Uhum. certo? Autoridade Nacional Palestina. Autoridade Nacional Palestina, cujo partido no poder é a Fatah, Uhum. tá? Então, todos esses elementos são reais Uhum. de 94 para cá, Uhum. certo? Lá se vão quase 30 anos. Uhum. Eles têm como capital administrativa Ramala, na Cisjordânia. Eles reivindicam, assim como Israel também reivindica, Jerusalém como capital, Uhum. mas até aí tudo bem, porque é uma reivindicação sem atrito. Tel Aviv continua sendo a capital de Israel. Israel. Só que aí, dentro dessas muitas instabilidades, né? Então teve a primeira intifada, que acabou nos anos 90, depois teve a segunda intifada, que acabou em 2005, mas ela só de fato cessou os ataques um ano A depois. intifada, só para... O que seria a A intifada, intifada professor? são movimentos populares em que a população reivindica essa ampliação territorial ou essa criação de fato de um Estado que já existe do ponto de vista jurídico, do ponto Certo. de vista legal, né? A segunda intifada, por exemplo, ela foi uma manifestação totalmente popular, tá? Que começou quando? Começou lá no finalzinho dos anos 90, né? Quando, entre outras coisas, o Estado de Israel havia adotado uma política neoliberal. Uhum. E aí é muito importante a gente pensar que tudo caminha junto. Você tem as questões de batalha, as questões militarizadas, portanto, mas você tem também política, economia. Ali é um Estado real, Uhum. com pessoas reais. Uhum. Quando o Estado de Israel, governado pela primeira vez por Benjamin Netanyahu, de 96 a 99, assume uma política neoliberal, acontece lá exatamente o que aconteceu aqui no governo de transição Fernando Henrique e Itamar Franco. Né? Então, o Fernando Henrique, lá como ministro de Itamar, abraça essa ideia, o Itamar abraça essa ideia, eles desenham o plano real, esse desenho leva à eleição de Fernando Henrique, né? O Brasil passa a ter uma estabilidade econômica, vem o plano real, a inflação cai, aquela coisa toda. Só que quando você vive numa região em que todos os elementos, todos os entes convivem com a inflação, vai todo mundo tocando na mesma toada. A partir do momento em que um ente, e um ente importante, consegue, dentro de uma nova política econômica, uma estabilidade também almejada, uma estabilidade econômica para que as pessoas possam viver melhor, longe da inflação, isso afeta os vizinhos. Né? E o meu entendimento da segunda intifada, entre tantas outras reivindicações, vem das próprias dificuldades que o povo palestino acabou passando, né? A partir do momento que você tem uma estabilidade econômica em Israel. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que nessas fronteiras existem comércios. As pessoas precisam dos insumos. E a partir do momento que aqui eu continuo com uma inflação acelerada, o meu poder de compra vai caindo, à medida em que lá no meu fornecedor, no meu vizinho, tem uma estabilidade. Então eu vou precisar de cada vez mais dinheiro para buscar o mesmo insumo. Tá? Isso aconteceu lá, mas isso aconteceu em outras nações. Então, um processo que é um processo que foge muitas vezes, né, dessa perspectiva de guerra, mas que causa descontentamento, que causa fome, que causa novos ataques. Aí foi até no começo dos anos 2000 que teve a ascensão do Hamas, né, ali na faixa de Gaza, especificamente.
E é também, né? Ele tem uma que já é uma facção, vamos dizer assim, um grupo, né? A gente pode colocar, tanto que durante alguns países ainda não consideram como um grupo terrorista, né? Mas eles ascenderam ao poder lá na faixa de Gaza e eles não aceitam, né, a existência do Estado de Israel. Isso. Eles não tergiversam sobre isso, né? E, e aí acirraram, né, desde os anos 2006, 2007, que vem se acirrando novamente até culminar no 7 de outubro, né, professor? E aí é muito importante, Fabrício, a gente pensar o seguinte: quando você diz eles são contrários ao Estado de Israel, eles são contrários a tudo que está posto nos últimos 30 anos. Exatamente. Tá? E é por isso que eu hesito em falar que a partir do 7 de outubro existe uma guerra entre Israel e Palestina. Não existe. Tá? No 7 de outubro começou com um ataque do Hamas a Israel, uma guerra entre Hamas e Israel. O Hamas, essa questão da nomenclatura, ela tem sido alvo aí de fake news e tudo mais. Mas ela é uma questão relativamente simples de entender. Você tem um Conselho de Segurança na ONU, formado por 193 países. O Conselho de Segurança ele trata todos os grupos organizados e militarizados dentro de um conjunto de regras e eles aplicam essas regras para chegar a um conceito. Uhum. Imaginando que seja uma escadinha, o topo da escada são os grupos terroristas. Al-Qaeda, por exemplo, Uhum. tá? Ou então o Estado Islâmico, ou Boko Haram na Nigéria. Uhum. Esses são grupos terroristas. Uhum. Um degrau abaixo, onde se encontram o Hamas, o Hezbollah, são grupos organizados militarizados. Uhum. Tá? Aí a gente pode, dentro dessa perspectiva conceitual, dizer o ataque do 7 de outubro foi um ataque terrorista Uhum. perpetrado por um grupo organizado militarizado. Uhum. Se por conta desse ataque do 7 de outubro o Hamas vai receber uma nova classificação no Conselho de Segurança da ONU, nós ainda não sabemos. Ainda não teve essa reclassificação. Ainda não teve essa reclassificação. Ela pode acontecer? É evidente. Né? Até porque eles começaram os ataques Eu fico fronteira. imaginando que deve ter vários critérios, né? Mas o que definiria para subir ou descer um degrau nessa escada, né? Nesse caso, né, foi um ato terrorista, não se tem qualquer dúvida, né? Porque eles atacaram civis, né? É diferente, por exemplo, né? Vamos comparar com outra guerra, né, entre a invasão russa à Ucrânia. Você tem, claro, né, o que o pessoal fala de baixas colaterais, civis morrem e tal, mas não são o alvo, né? O alvo é justamente você expandir o território, você entrar com as suas forças e acabar confrontando com as forças do país. Ali houve, né, um ato deliberado, inclusive com reféns. Fico imaginando o que precisa então para classificar como grupo terrorista, mas desculpa interromper, professor. Não, na verdade o que precisa para classificar está estabelecido, né? A Convenção de Genebra, ela é composta basicamente de 4 documentos. Uhum. Esses 4 documentos trazem entre si um único artigo comum, que é o artigo 3º. O artigo 3º estabelece essas questões. Guerra não se faz de porta em porta degolando as pessoas. Uhum. Então, quando você traz essa comparação da guerra entre Rússia e Ucrânia, é uma guerra considerada doméstica. Uhum. São 2 países, 2 estados constituídos independentes, guerreando por território. Uhum. Quando você tem um míssil que cai lá e mata centenas ou milhares de pessoas, não é que essas vidas importam menos do que as vidas tiradas uma a uma. Não é isso. Tá? A diferença é que, pela Constituição da guerra, matar civil
É crime de guerra. Deliberadamente, né? Matar civil deliberadamente. Ó, o nosso ataque é para Isso. matar civis. Isso é um crime de guerra. Por quê? Uhum. Porque existe uma guerra constituída. Uhum. Agora, quando você tem um grupo que não é um Estado, que ataca um Estado independente, isso é um ato terrorista, porque eles deliberadamente mataram civis, porta a porta, né? Não foi uma bomba, não foi... Não, não, não. Eles mataram 1.700 pessoas, eles sequestraram 220 pessoas, resvalando, descumprindo vários itens desse artigo 3º da Convenção de Genebra, né? Que fala justamente de degola, que fala justamente de assassinato torpe. Então existem várias questões ali que, quando a gente olha, e é por isso que eu falo, para entender essa guerra, nós precisamos de duas frentes de entendimento: conceitos e contextos. Não adianta você ficar lançando conceitos aleatórios, isso foi terrorismo, isso não foi... Não, 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 não. A gente tem que entender o que é cada coisa. Tá? O que é terrorismo, o que é proibido, mesmo em casos de guerra, sou eu que digo, é o Fabrício que diz ou quem diz. Não, não. Isso existe um documento lá da ONU, né? Bem claro em relação a isso. Bem claro em relação a isso. É a foi Convenção terrorismo. de Genebra. Se quem nos assiste quiser dar um Google aí, busquem pelo artigo 3º, porque é o artigo que permeia os 4 documentos. Né? O primeiro documento trata de feridos em terra. Esses caras, esses soldados, eles têm o direito de serem resgatados e tratados. Né? A segunda trata dos feridos na água. Né? O 3º documento trata exclusivamente dos prisioneiros de guerra, e é o mais longo, ele tem 123 artigos. Né? Uma das coisas é que você não pode diminuir a dignidade, você não pode deixar de dar comida, coisas simples. Inclusive, nesse ponto, existe até uma crítica. É difícil, né? Porque tem aquela velha máxima, né? Numa guerra, a primeira vítima é a verdade, né? Então, a gente recebe muitas informações desencontradas sobre o que está acontecendo, mas até do próprio Estado de Israel, né, a ação que eles estão fazendo contra o Hamas está refletindo, por exemplo, em relação a acesso à água, à comida da população civil em Gaza. Isso também não poderia se enquadrar na Convenção de Genebra? Volto a dizer, todo enquadramento de Estado constituído em situação de guerra é crime de guerra. Né? Então, pode ser enquadrado? Eu, particularmente, acredito que sim, porque o que eles estão fazendo? Eles estão forçando a população civil a sair pelo Líbano. Tá? E aí eu acho que nós já entramos na questão de perspectivas futuras. Um Estado em guerra com um grupo militarizado que ocupou um território e que oprime o povo, quando obriga os civis a sair por algum lugar, o meu pensamento é que o que vem depois disso vai ser muito duro. Tá? Se eles conseguem que os civis abandonem a faixa de Gaza, a ampliação da destruição ali pode se tornar muito rápida e muito concreta. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão privando essas pessoas do mínimo da dignidade, o que resvala, sim, na Convenção de Genebra, obrigando-os a sair pelo Líbano, possivelmente porque vem alguma coisa depois. Né? Mas o que vem depois? Nós ainda não sabemos. Aqui, eu gosto sempre de falar sobre narrativa. Porque o que a gente recebe são notícias. Sim. Né? São narrativas. É até difícil, né? Como eu disse, nem sempre o que a gente recebe, dependendo da fonte, né? Nós tivemos recentemente até aquele caso do hospital, Sim. que, pra ser sincero, depende no quem você quer acreditar. Cada versão foi que foi um míssil disparado
pelo Hamas que não... de um cemitério, não sei nem se foi do Hamas, mas enfim, a Hezbollah não, acho que foi do Hamas, que caiu, que falhou, outros falam. É difícil, né? Fica bastante complicado saber exatamente quem acreditar, né? A gente pode tentar elaborar um pensamento em relação a vantagens e desvantagens. Dentro da perspectiva internacional e da opinião pública, Israel perderia muito bombardeando um hospital. Uhum. Né? Uma das notícias que eu vi que mais fizeram sentido para mim, também não sei se é verdade, né? É que isso foi um ataque mais ou menos falho Exato, e tal, foi isso que foi. da Jihad Islâmica, que já Isso, não foi é da o Jihad. Hamas. Exatamente, não foi Hamas, foi a Né? Jihad Islâmica. Então veja, você tem um terceiro grupo entrando aí, buscando tomar um lado e criando uma ação que complica tudo. Tá? Do mesmo jeito, você tem o Hamas partindo do sul contra Israel e já tem o Hezbollah partindo do norte. Do norte. Né? E depois agora, na terceira semana de guerra, já existe um levante na Cisjordânia para que haja um ataque. Esse levante é da Palestina constituída? Não, são de grupos radicais que lá existem. Que estão lá. Professor, o papo é sempre agradável, mas esse assunto, apesar de ser difícil, né, mas a gente está entendendo muito de como funciona. Mas eu gostaria de já partir para o encerramento com a pergunta de $1 milhão, né? Vamos colocar assim, aliás, muito mais do que isso. O que seria possível, né? Ou quais seriam as saídas possíveis para efetivamente, a gente obviamente não vai ter uma paz do dia para a noite em 2, 3 anos, mas quais os caminhos que seriam possíveis que o senhor vê que para um processo de paz, finalmente, ou pelo menos uma paz da criação dos estados, de ter uma convivência um pouco menos conflituosa? Para mim isso é muito complexo. Isso passa pela questão da narrativa, tá? Porque o Ocidente vem há muitos anos corroborando a narrativa de um lado só. A narrativa palestina ela é silenciada. Então eu acredito que o primeiro ponto seria a gente retomar um pouco os bons ventos lá do Acordo de Oslo, o segundo acordo, em que 2 estados se reconhecem bilateralmente, 2 estados reconhecem as suas fronteiras, e reconhecer fronteira é você abrir mão de repente voltar para sua origem, que é o que muitos palestinos desejam, que é você abrir mão de assentamentos para além da sua fronteira. Então, o primeiro ponto que eu vejo é, nesse presságio de Oslo II, haver bom senso e dos dois lados cedendo para dentro de suas fronteiras. Esse é o primeiro ponto. Só que para esse ponto acontecer, a gente precisa resolver essa situação com os grupos militarizados. E eu não vejo uma solução pacífica disso. Então, se você tem o Estado de Israel imbuído na missão de liberar os civis, independente da metodologia, ser boa ou ruim, acho que não se trata disso. Tá? Porque se a metodologia não for boa, depois Israel pode ser julgado pelos seus crimes de guerra. Mas o importante é que, se o objetivo for esse, e se for possível a evacuação dos civis da faixa de Gaza, a gente sabe que o que vem depois vai ser muito sofrido e muito doloroso. Por quê? Porque vai ser uma guerra de aniquilação. Você tem um Estado constituído lutando contra um Estado militarizado não constituído com o apoio do Ocidente. A gente sabe que não tem muito como o Hamas vencer isso. Tá?
E quando eu digo vencer, o oposto disso é a derrocada total. Uhum. A questão é saber como será essa derrocada em termos de que penso assim dessa maneira, né? A gente, por todas as ações, a gente imaginaria, né? Vamos pensar no processo de paz que tanto da Cisjordânia, que já tem autoridade palestina, como na faixa de Gaza, você teria um governo um pouco mais moderado. A forma como isso vai se dar, essa aniquilação, essa derrubada, essa derrocada do Hamas, né, que a gente imagina que seria algo bastante positivo, mas a forma como vai se dar pode inclusive dar mais combustível para a situação ficar mais sustentável ainda, né, acredito, né, de como será esse trabalho dessa, será que vai ser uma ocupação da faixa de Gaza? Israel vai voltar a ocupar a faixa, voltar não, né, vai começar a ocupar a faixa de Gaza a partir disso, né? Mas o que a gente imagina que a retirada do Hamas de cena seria algo positivo, né? Qualquer grupo que atua de forma terrorista, acho que não, na minha opinião, não deveria continuar. Então, eu concordo com você, exceto pelo fato de que o Hamas, ao ser aniquilado ali, que na minha visão é algo inevitável, ele não morre, porque o Sim. Hamas é uma ideia. É a mesma ideia do Hezbollah. É a mesma ideia desse grupo menor chamado Jihad Islâmica. É a mesma ideia propagada em outros grupos que têm ou não o carimbo de terrorista pela ONU. Tá? Então, essa é uma grande preocupação. De um lado, essa derrocada vai trazer um fortalecimento dessa ideia. E é uma ideia que passa pela questão do antissemitismo. Então, assim, a guerra, o ataque do Hamas começou no dia 7 de outubro. No dia 18 de outubro, uma sinagoga sofreu um ataque incendiário em Berlim. Então você tem, depois de 85 anos da Noite dos Cristais, novamente uma sinagoga sendo Atacada, atacada né? em Berlim. Uhum. Isso é não só uma faceta real do antissemitismo, como muito simbólico. Uhum. Foi ali que começou tudo. Né? Uma semana depois desse ataque, você vê registros fotográficos de um restaurante em Istambul proibindo a entrada de judeus. Uhum. Essas plaquinhas estavam por todo lado na Segunda Guerra. Uhum. Então, o que é preciso deixar muito claro hoje é que você escolher um lado, você ampliar essa batalha, amplificar esse problema todo, você vai contribuir, consciente ou inconscientemente, para o aumento desse racismo. Seja um racismo anti-judeu, antissemita, seja um racismo anti-palestina. E esse é um combustível que o mundo não precisa nesse momento. A gente já está passando por problemas sérios demais, né? De tentar refrear esses ideais que são ideais radicais, Extremistas, né? São extremistas, extremistas há de muitos lado a lado. anos. Uhum. Tá? Há muitos anos. O Brasil, nos últimos 10 anos, registrou um aumento impressionante de células neonazistas. Inclusive a pesquisadora que tratava disso na Unicamp faleceu recentemente. Então, assim, os últimos registros dela apontavam um aumento de 207 células para mais de 500. Onde? No Brasil. Nós não estamos falando de Oriente Médio, de Estados Unidos, nós estamos falando do nosso país. Tá? Quanto tempo vai demorar para que a gente tenha atitudes islamofóbicas? Não vai demorar. No final de semana já teve em São Paulo. Uma família iraquiana já foi atacada. Então, assim, de novo, nós estamos falando do nosso país. Então, o nosso país tem registrado ações antissemitas e islamofóbicas. Para nós aqui
qual a utilidade de escolher um lado? Para nós aqui cabe, na minha opinião, compreender os conceitos dos contextos que levam a essa batalha, que é mais um episódio de uma guerra que dura 75 anos, que não vai acabar na próxima semana, que não tem uma solução clara, que exige, sim, que todos os lados cedam, principalmente a uma questão de fronteira. Então, se o Estado de Israel aniquilar esse grupo que hoje está lá professando uma ideia, que é o Hamas, o que eles vão fazer com esse território? Eles vão incorporar o Estado deles, eles vão devolver para a ANP, para que se possa então ter o encontro entre o de jures e o de fato, para que a Palestina volte a ter um território, né? É sempre importante destacar que os ataques do Hamas, eles prevêem a extinção do Estado de Israel, então não tem absolutamente nada a ver com essas batalhas. Sim, é bom, políticas. Exato, é uma coisa que a gente, é bom, vamos deixar claro, né? Que é uma coisa é a Palestina, que ela tem o direito de existir, tem questões que vão além, inclusive a gente citou aqui dos assentamentos, né? E outra coisa é você ter um grupo que não aceita a existência de outro Estado, enquanto não tem como conviver nessa ideia. Mas realmente, um trabalho e como vai se dar o desenvolvimento dessa guerra, as consequências em relação a tudo isso são imprevisíveis, né, professor? Não dá para imaginar. Por isso que o tempo todo eu sugiro voltar em 93, 94, Oslo II. Dois estados que se aceitam mutuamente, que se entendem constituídos justamente, né? E a partir daí encontrar modos de fazer valer essa perspectiva. Porque enquanto você tem de um lado alguém querendo dominar tudo, ou de outro lado alguém defendendo que o Estado de Israel não tem o direito de existir, a gente nunca vai sair da guerra. Infelizmente. Bom, gostaria de agradecer o professor João Paulo Vani, professor doutor, sobre esse bate-papo, falando um pouco. É claro que teria muito ainda o que abordar. Nós nem citamos ainda o Irã, por exemplo, que é um outro player nessa guerra bastante importante, pela sua ligação com o Hamas, e também a influência dos países ocidentais nessa guerra e também na própria Constituição do Estado de Israel, mas não teria como a gente falar, conversar, mas a gente em outra oportunidade volta a abordar esses assuntos, inclusive o decorrer desse conflito que a gente espera que não dure, apesar de a gente não acreditar, eu particularmente acreditar que seja muito rápido, mas a gente gostaria muito de ver ambos os lados sentando, especialmente pelas vidas civis que estão sendo perdidas em toda e qualquer guerra, nessa mais ainda, mas com certeza a gente volta em outro momento a abordar esse assunto. Gostaria de agradecer suas palavras finais, professor. Eu agradeço a oportunidade, sobretudo, de trazer esclarecimento. Eu acho que esse papel social do jornal, ele tem que ser cada vez mais lembrado. O Grupo Diário está de parabéns, porque o nosso objetivo tem que ser esse, em termos sociais. Você trazer, não opiniões formadas, mas buscar trazer elementos que permitam às pessoas formar suas próprias opiniões, mas com bases concretas, não em achismos, não em fake news, em nada disso. Eu gostaria também de ressaltar nesse final que é muito importante a gente estar atento aos veículos que nos trazem informação. E novamente, parabéns ao Diário da Região, que é um veículo com uma história incrível, que respeita o jornalismo profissional, que investiga, que confere os fatos, para que a gente não caia em arapucas que estão aí. Quero lembrar que o povo palestino é um povo que sofre sim um apagamento discursivo, que o povo de Israel acaba, por conta de todo esse apoio do Ocidente,
quase sempre sendo visto como o lado bom da história e o lado palestino como o lado mau. E frisar que não existe bom e mal numa relação como a deles. O que existem são perspectivas distintas, em última análise, perspectivas de um lado ocidental e de outro oriental, e que para nós aqui o mais importante é conhecer os conceitos, conhecer os contextos e refletir para que haja um bom encaminhamento, torcer por isso, para que esses dois estados possam ser finalmente constituídos de fato e que esse povo tenha a paz que merece. Todos nós. Amém, amém. Obrigado, professor. Obrigado você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Lembrando, você sempre seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram. Valeu, obrigado.